Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hard, essa série da DIO aqui que apresenta várias trajetórias reais de transformação profissional, com tecnologia e com o auxílio da DIO. Eu sou a Renata e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai conhecer a história da Mariane, que saiu de uma carreira ali de filosofia e gestão acadêmica para se tornar uma estagiária na Avanade. Uma transição ali que prova que com estudo, foco, determinação, tudo é possível, a mudança é possível e real, né? Então, sem me alongar mais aqui, vou chamar a Mariane para se apresentar. Vem para cá, Mariane, seja bem-vinda e conta pra gente quem é você e o que você está fazendo atualmente. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário. Então, eu, no momento, né, eu até pouco tempo atrás eu era estagiária, como você falou. Eu fui efetivada recentemente, super recentemente, então eu ainda naquele momento de felicidade, né, de analista júnior. E a minha vida tá muito diferente do que eu pensei que estaria alguns meses atrás, quando eu ainda estava naquela trajetória, aquela coisa. E acho que agora tá, tipo, se abrindo mais horizontes. Então, a pessoa fora do, tipo, a Mariane fora do horário de trabalho e a Mariane dentro do horário de trabalho, elas estão caminhando juntas, estão bem felizes e satisfeitas com o rumo das coisas. Então, eu tô muito feliz. Ai, que bacana, parabéns, Mariane. E conta pra gente, como que foi a sua carreira antes da tecnologia? O que levou você ali a atuar com filosofia, gestão acadêmica, né? São profissões ali bem diferentes. Conta pra gente como que foi isso. Então, eu, desde o colégio, no ensino médio, eu gostava muito de estudar tudo. Eu não tinha algum assunto favorito nem nada, mas filosofia era uma coisa que eu gostava bastante porque eu gostava de me aprofundar nos conteúdos. Então, acabava que em filosofia eu conseguia essa profundidade de tema, de debate, e aí eu acabei levando isso para a faculdade também. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui para a Federal, aqui de Pernambuco, cursar licenciatura em filosofia, e foi massa, foi bacana. E depois eu já emendei com o mestrado, que eu não terminei, porque, né, eu fui me descobrindo em outra área. Mas esse rumo para a filosofia foi justamente por causa dessa inquietação e curiosidade, e que hoje em dia eu vejo que ela me supre muito aqui na minha profissão agora, que é na área de TI. E essa área de gestão acadêmica foi o fluxo das coisas, né? Então, eu me envolvendo em licenciatura em filosofia, eu comecei a estudar gestão educacional, e aí foi uma coisa na outra, estagiando em faculdade. Eu cheguei a dar aula também, mas eu acho que a parte administrativa, a parte de conhecer o todo, por trás dos bastidores também, me agrada bastante. E aí foi isso. Depois eu fui trabalhar em faculdade particular, na parte de gestão acadêmica, e foi quando eu comecei a me organizar para ter essa mudança de chave, essa mudança para a área de TI. Que bacana. E o que fez essa mudança de chave acontecer assim? O que que deu esse estalo em você de falar, quero mudar de área, quero ir para a tecnologia? Eu estava, sinceramente, meio entediada com o que eu estava fazendo naquela época. Eu sentia que eu não estava conseguindo desenvolver tanto o que eu achava que eu conseguia. Então, eu estava vendo, por exemplo, outras pessoas em área de TI que estavam conseguindo ter mais flexibilidade de horário, que estavam conseguindo trabalhar com coisas que estimulassem o cérebro. E aí eu fiquei, cara, e se eu conseguisse? Aí surgiu o e se? Nisso, eu conheci algumas pessoas, amigos próximos, que já estavam trabalhando na área, e eles sempre incentivavam, dá uma olhada, faz isso e aquilo e tal. E aí foi quando eu conheci o Bootcamp da DIO, que foi o da Quality Assurance para GFT. E aí ali foi meu primeiro contato com TI no geral. Assim, eu tinha escutado algumas vezes as pessoas falarem de Scrum, isso e aquilo, desenvolvimento, isso e aquilo, mas o primeiro, eita, lógica de programação, foi na DIO. E aí foi muito bacana porque abriu eita, um oceano assim. Gente, que legal. E é muito dinâmico, então eu não vou ficar entediada, sabe? É desafio atrás de desafio, tecnologia nova, estudos novos, e aí você sempre fica com muitas possibilidades de se aprofundar. E foi isso que foi me aproximando para TI. Ai, que bacana. A tecnologia não para, né? Então, se o problema era tédio, tédio não vai ter mais. Acabou esse problema na sua vida, né? E que bacana de saber que a DIO foi a porta de entrada mesmo, né? Para você ter essa transição, fazer toda essa transformação na sua vida.
E aí, assim, nos bastidores aqui você contou pra gente, né, que você saiu de um cargo CLT e aí foi começar do zero ali como estagiária na tecnologia. Como que você se organizou para isso? Conta pra gente, assim, como foi essa passagem efetivamente ali para você falar, poxa, vou conseguir me organizar e vou conseguir tocar daqui para frente. Realmente eu precisei de uma organização prévia. Quando eu comecei a estudar com a DIO, logo na sequência já me matriculei numa faculdade para poder ter esse estudo formal. E eu senti a necessidade de me manter na DIO, porque o estudo que a gente consegue na DIO, ele é mais prático, ele me agrega no dia a dia, ao passo que o da faculdade ele tem aquela coisa mais formal. Então, a minha estratégia foi juntar esses dois e me organizar financeiramente para, durante essa trajetória dos semestres, passando da faculdade, fazendo os estudos paralelos na DIO, eu fosse conseguindo estudar a parte técnica que eu precisava, fosse conseguindo me organizar financeiramente para fazer essa mudança, porque eu também não tinha aquela ilusão que seria de uma hora para outra, e de uma hora para outra eu vou entrar com o mesmo salário que eu estou recebendo agora como CLT, numa carreira que já está estruturada. Então, eu tive que fazer esse planejamento. Eu acredito que foi em 2020, eu até anotei aqui para não me esquecer, porque minha memória é péssima. É, quando eu comecei foi junho de 2023. Na verdade, foi bem próximo ao meu aniversário. Meu aniversário foi sábado passado, inclusive. Poxa, parabéns! Parabéns duplo, né? Foi bem nessa época que eu estava pensando justamente em dar um rumo diferente para a minha vida e calhou de tudo acontecer dessa forma. Eu me organizei financeiramente, continuei os estudos, fui fazendo isso aos poucos. E aí, quando foi no final do ano passado, 2024, que eu recebi o retorno da Avanade para fazer toda a entrevista técnica, entrevista comportamental e tudo mais. E na época eu estava já trabalhando, não era mais nem faculdade particular, foi na Secretaria de Educação do Estado. Então, foi um sério, foi tipo assim, eita, agora vai. A gente já teve aquela preparação toda e o salto, né? Então vamos. E foi, e deu certo. Ai, que legal, parabéns, uma trajetória incrível, né, Mariane? E assim, você iniciou ali na carreira de tecnologia como estagiária da Vanad, né? E esse estágio da Vanad veio por meio de um bootcamp da DIO, certo? E como que foi quando esse sim chegou para você, assim? O que que você sentiu nesse momento, assim? Eu sei que você falou já estava nessa organização, já estava imaginando o que ia acontecer, mas a hora que o sim veio e que aí você viu que agora era a hora mesmo de começar, o que que você sentiu? Eu fiquei em estado de negação. Eu fiquei, gente, é sério isso? Tenho certeza que não é uma piadinha, não é um golpe, alguém pegou meu WhatsApp, tá mandando alguma coisa. Mas, cara, eu fiquei, assim, levando aquele choque. Aconteceu a mesma coisa quando comunicaram minha efetivação. Eu também levei aquele choque, porque é uma coisa que você não estava esperando naquele momento. Você estava construindo um planejamento, uma rota, mas quando acontece mesmo, a gente fica, eita. E aí foi, eu estava em casa, se eu não me engano, eu estava em casa, eu tinha acabado de chegar do trabalho, e eu sentei na cama, fui mexer no WhatsApp, tinha uma mensagem da recrutadora que dizendo que, ó, se eu tivesse interesse num programa de estágio que eu tinha passado e tal, eu fiquei, gente, claro que eu tenho interesse, que pergunta é essa? Mas é, claro. E aí a gente vai na cara e na coragem, né? Se preparar para entrevista técnica, se preparar para comportamental, que também é muito importante. E daí foi só indo, mas assim, foi uma surpresa. Foi muito. Eu não estava esperando naquele tempo, sabe? Foi mais rápido do Sim. que eu pensei. E apesar de eu já ter tido um amigo meu que ele conseguiu um estágio na GFT através de um bootcamp também, a gente sempre fica com aquela impressão, foi com ele, mas não vai ser comigo. Com outra pessoa aconteceu porque a pessoa teve mais sorte, teve mais desempenho, mas não vai acontecer comigo. E às vezes acontece. Às vezes a gente entra também nesse cenário e é muito bom, porque é um retorno, né, de um trabalho, de um esforço, uma preparação, e é muito bacana. Com certeza. Muitas vezes a gente vê acontecendo com pessoas muito próximas e a gente tem a tendência a não acreditar que vai acontecer com a gente por mais esforço, né? Por mais que a gente esteja se dedicando àquilo. Mas é muito bacana, assim, você estava se organizando para que tudo isso acontecesse, isso aconteceu,
né? E é muito maravilhoso e é bom você estar aqui contando para todo mundo que isso é possível, porque com certeza muitas pessoas que estão assistindo e que vão assistir isso futuramente, com certeza vão estar com essa dúvida ali, com um momento de insegurança, de será que eu posso, será que comigo isso também vai acontecer, né? E é muito importante trazer de falar, olha, é possível, né? Tô aqui, sou prova disso, né? Que bacana. E Mariane, você contou pra gente, a gente estava vendo aqui, você é assinante de O Global, né? Isso, vitalício até. Opa, que beleza! E qual que é a sua opinião, assim, o que que fez a diferença para você ali de ser de O Global, de ter ali mais opções de bootcamps, o inglês, enfim, o que que você acha que isso fez a diferença para você? É, bastante, porque o começo, né, de tudo foi o bootcamp, e ele foi gratuito e tal, só que depois eu senti a necessidade de expandir meus conhecimentos. E aí, o Global, ele te dá essa coisa. Você pode ter vários cursos, a hora que você quiser, dar uma pausa, volta. Bootcamps para fazer mais de um ao mesmo tempo. Então, eu achei isso excelente. Inclusive, eu vivo aconselhando outras pessoas a fazerem também. Porque até uma amiga minha, Catarina, eu aconselho, eu fico dizendo, amiga, vem pra TI também, é muito bacana, você vai gostar. Faz aqui esse bootcamp da DIO, eu passei assim pra ela. Porque eu sei que funciona, sabe? Vocês têm a didática ótima. Então, não é aquela coisa engessada, não é um conhecimento que eu não vou usar. Tudo que eu aprendi foi muito prático. Tudo. Então, eu sempre acho muito bacana. A parte do inglês também é ótima. Porque hoje em dia a gente precisa muito. E na área de TI, se não for para, assim, você aplicar diariamente, vai ser para você expandir seus conhecimentos. Porque o que tem de curso em inglês aí é muita coisa. Então, você precisa do inglês, né? E aí tem tudo. Achei ótimo. Realmente, é muito importante, é legal que isso te trouxe uma bagagem maior e você continua estudando? Conta pra gente, assim, você já ingressou na área, teve aí sua efetivação agora e você continua estudando com a DIO? Que momento da sua vida agora de estudos você tá? Então, como eu entrei na área de Quality Assurance, eu estou focando nesses estudos. Então, a DIO também tem esses cursos, né? Bootcamps não, esses cursos. E aí, eu continuo fazendo esses estudos. Eu continuo fazendo meus estudos paralelos de linguagem para a gente não enferrujar, porque é sempre bom você manter aquele conhecimento fresquinho, colocando em prática. E o inglês, né? Porque onde eu estou atuando agora, se eu souber inglês, eu consigo projetos internacionais, então é um negócio que dá aquele incentivo para você continuar. Sempre estudar, até porque não tem como parar. Atualização o tempo todo, então não tem como. Ainda mais com inteligência artificial agora, e aí é isso. É. A atualização não para, né? A tecnologia não para e a gente tem que se manter atualizado e realmente o estudo é muito importante. Então conta pra gente, como que tá a sua vida hoje como analista? Você efetivou agora no dia primeiro, né? Tá no seu primeiro mês e como que você tá sentindo? O que que mudou pra você? A gente já percebe que feliz você tá, tá super radiante ali, e muito assim, parabéns, né, por essa conquista. Mas e o que mudou pra você? Então, a gente fica pensando que só de estágio para CLT vai mudar 2 horas. Só que não, né? A gente acaba que a gente fica mais disponível para os projetos, ficamos mais disponíveis para auxiliar outras pessoas e a gente vai aprendendo mais coisa, vai conseguindo aplicar de forma prática os conhecimentos que a gente está estudando. Então, eu estou sentindo essa presença mais intensa, sabe, no trabalho. E já foi confiado a mim mais projetos, mais responsabilidades. Isso é um retorno da minha atuação profissional. Então, cada coisa fica se construindo aquele incentivo, aquela positividade. E eu acho muito bacana, porque esse é um ramo bom, que te dá incentivo para tu continuar se aprofundando nos estudos, aprofundando, sempre melhorar nos projetos. E na área de qualidade especificamente, a gente tem que ficar muito atento aos detalhes, ser crítico, e cada vez que a gente fica num projeto novo, tem mais responsabilidade, a gente vai afiando mais esse senso, então eu tô achando ótimo, eu tô adorando. Ai, que bacana. E Mariane, assim, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo aqui, e como já é tradição aqui do nosso Hard, né, tanto eu quanto o pessoal que está ali assistindo, a gente queria uma opinião sua ali. O que que você acha que, né, na área de tecnologia,
Quais são as habilidades essenciais? Assim, o que você considera como habilidade essencial para essa área, tanto técnica quanto comportamental? Principalmente para quem está começando, como você ali começou como estagiário, o que você acha essencial e que pode dar essa virada de chave? Então, acaba que quando a gente não tem um plano, a gente vai atirando para todos os lados. E aí vai absorvendo várias linguagens ao mesmo tempo, vai pegando várias coisas. Só que eu acho que seria mais produtivo, e foi para mim construir um plano mais focado. Então, eu não estava aprendendo várias linguagens ao mesmo tempo, eu estava estudando uma e no máximo duas para conseguir ter uma noção de sintaxe. Eu estava focando no inglês, eu estava me organizando financeiramente, como eu falei. Então, o planejamento é muito importante para qualquer projeto pessoal e eu acho ainda mais importante para a migração de carreira, porque você tem que ter tudo organizado para você não sentir um impacto financeiro que acaba ou não influencia nossas vidas. Então, isso é muito importante, a parte técnica é importante, mas o que eu vim percebendo é o seguinte, a parte comportamental, ela te abre muitas portas. Então, você pode ser até muito bom tecnicamente, mas se você não tiver aquele manejo social, aquela habilidade de comunicar-se bem, de se apresentar, isso vai talvez te dificultar um pouco mais a chegar onde você almeja. Então, esse equilíbrio é muito bom entre você ter um planejamento, você ter skills, soft skills, né, que fala, habilidades comportamentais, e hard skills, que são as partes técnicas. Eu acho que o equilíbrio de tudo isso tem que existir, porque aí você consegue fazer uma ação mais assertiva em relação ao trabalho que você quer exercer. Acho fundamental. Inclusive, até hoje eu vejo isso muito importante no trabalho. Soft skills é muito importante. Porque hard skills a gente acaba aprendendo, né? É mais fácil. Agora, soft skills você tem que desenvolver praticando com pessoas e se colocando em situações para criar repertório comportamental. Então, eu acho que é mais essa vibe de equilíbrio e um planejamento claro. E você escolher ferramentas para isso, né? Estratégias. Então, uma das minhas ferramentas foi a DIO, a faculdade foi outra ferramenta, o estudo de inglês é outra ferramenta, e vai construindo a sua melhor rota. Ótimo, com certeza. E deu certo, né? Tá dando muito certo. Mariane, muito obrigada pela sua participação nessa edição do Hard, por você ter contado a sua história, por você ter compartilhado com a gente aqui a sua trajetória profissional, essa sua transição. Parabéns mais uma vez, tá? E antes da gente encerrar, eu queria deixar esse espaço para você falar com a galera ali, dar alguma dica ou se despedir. Se você apresenta ali seus projetos em alguma rede social, fique à vontade para apresentar aqui, tá? Esse espaço é todo seu. Obrigada. Então, rede social eu sou um pouco reclusa. Eu não tenho nenhum projeto público, até penso mais pra frente, porque hoje em dia a gente vê a rede social como um complemento do nosso trabalho, ajuda bastante. No momento não, então fica pra próxima pessoa essa parte. Mas assim, a mensagem que eu deixo pra vocês é: se vocês estão insatisfeitos com algum aspecto da vida de vocês, profissional, pessoal, a gente só precisa planejar e decidir dar o primeiro passo. Às vezes parece muito difícil, que, meu Deus, é muito alto, é muito complicado, não é pra mim, eu tô muito velha, eu tô muito, sei lá, qualquer coisa. Mas você montando uma estratégia, você decidindo dar o primeiro passo, eu acho que já é muita coisa. Porque tem gente que nem isso dá, nem o primeiro passo. E o primeiro passo é muito importante, e depois você vai pegando seu ritmo, vai fazendo as coisas e no final dá certo. No final dá certo. Ai, que legal, muito obrigada. E pessoal, vocês que estão aí assistindo e também querem dar esse passo de mudança, mudar ali de carreira, entrar na tecnologia, façam como a Mariane, não deixe para amanhã, comecem hoje, conheçam o nosso Deal Global, explorem ali todos os bootcamps, mergulhem nessa jornada, tá? Muito foco, determinação. O seu sim pode estar muito mais perto do que você imagina, como foi o da Mariane. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima live do Hard e até mais. Tchau.